Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, a maior representação sindical do país, completou 30 anos em meio à comemoração, elogios e críticas. Para falar sobre a trajetória dessa importante central sindical e dos desafios futuros, hoje recebemos Wagner Freitas, que é presidente nacional da CUT. Muito obrigada, Wagner. Obrigado a você. E vamos começar com essa notícia, né? Eu vi que você fez uma cara boa sobre o fundo de garantia, esse aumento do teto para a compra de imóvel para o trabalhador. Eu acho que aquece o mercado de trabalho. O dinheiro do fundo é utilizado para uma questão importantíssima, que é o trabalhador ter a sua casa própria. É uma aposta no governo para inflar o mercado interno. Nós achamos que o mercado de consumo é um mercado importantíssimo. Essa política ajuda a você elevar a quantidade de emprego e o Brasil tem desenvolvimento econômico. E acho que essa política pública feita pelo governo federal através da FGTS é correta. Bom, agora, Wagner, fazendo um balanço, né, desses 30 anos da CUT, o que ficou como uma espécie de logomarca dessa central sindical que é a maior na representação do trabalhador? Olha, eu acho que não haveria democracia no Brasil, Maria Lídia, sem a presença da CUT. E explico por quê. A CUT ela nunca foi uma central sindical que discutisse apenas emprego e salário. Isso também é importante. Mas, acima de tudo, a CUT é uma central sindical que luta por mudar o Estado brasileiro como um todo, para que ele seja um Estado que seja voltado aos interesses do trabalho, do trabalhador, da democracia e da igualdade, né? Então, acho que a luta contra a ditadura, a luta contra a carestia, a luta pelas diretas já, pelo impeachment do presidente Collor de Mello, termos que eu acho uma das questões mais importantes na luta da CUT, elegido um militante da CUT, que é o presidente Lula, para presidir a República e ser considerado por muitos o maior presidente da história do Brasil. Eu acho que são lutas importantes da Central e, fundamentalmente no campo dos trabalhadores, a regulamentação das jornadas de trabalho, agora a política do salário mínimo, uma política permanente realizada no governo do presidente Lula, são questões importantíssimas que marcam a vida da CUT, né? Agora, Wagner, muita gente aponta uma espécie de linha divisória na CUT. Você destacou muito bem isso que você viu como uma logomarca, que é a CUT não se restringir apenas aos interesses trabalhistas, mas participar da vida política do país. E que essa linha divisória seria antes de Lula chegar ao poder e depois de Lula chegar ao poder, que nós temos duas CUTs. Depois que Lula chegou ao poder, inclusive agora no governo Dilma, a CUT não é mais aquela. Ela não é tão aguerrida nas questões políticas, na cobrança, peitando o governo naquilo que possa ser uma contradição entre o que sempre foi a política do PT e aquilo que está sendo possível realizar uma vez no governo. Como é que você vê essa avaliação? A CUT ela continua no processo de crescimento e desenvolvimento. A CUT ela faz a política inerente à conjuntura que se é apresentado a ela. Não é a mesma coisa a política que nós tínhamos fazer para derrubar a ditadura, depois enfrentar o neoliberalismo, ou agora que você tem um governo democrático e popular e que muitas das questões desse governo, desse projeto, interessam diretamente aos trabalhadores. A CUT não deixa de ser aguerrida. Agora, por exemplo, tem greve dos bancários, greve dos correios, vai começar a greve dos petroleiros. Todas as categorias organizadas pela CUT. Na trajetória do presidente Lula e da presidenta Dilma, as maiores conquistas dos trabalhadores foram de sindicatos cutistas, as maiores greves feitas por nós. Agora, nós sabemos, evidentemente, que é importante manter um projeto que interessa para o trabalhador, com críticas, mas mantendo o projeto. O Jair Meneghelli, o primeiro presidente da CUT eleito, né, fez uma crítica dura à CUT, entendendo que a CUT perdeu a oportunidade de promover uma verdadeira revolução sindical, exatamente nos governos Lula e Dilma. A CUT dormiu no ponto? Eu entendi a fala do Jair, ele mandou uma carta para a executiva da CUT falando conosco e com os trabalhadores. Nós perdemos sim, e eu espero que a gente não tenha perdido completamente a chance
de mudar a estrutura sindical do Brasil. É nisso que o Jair falava. Porque o que não deixa o crescimento de maiores direitos para os trabalhadores é uma estrutura sindical que vem da época de Vargas e que não interessa aos trabalhadores e que está sendo mantida no governo Lula e no governo Dilma. Por isso que a CUT defende a liberdade e a autonomia sindical, a Convenção 87 da OIT, essa estrutura sindical que está aí mantida e organizada em torno do imposto sindical, que mantém uma estrutura sindical de sindicato que não tem trabalhador associado, porque é tirado do salário do trabalhador compulsoriamente um valor a cada mês e mantém a estrutura sindical sem que o trabalhador tenha controle, o que faz acontecer? Que você tem uma quantidade grande de sindicatos sem representatividade. O Jair falava disso. A CUT surgiu para mudar a estrutura sindical. E se ela não fizer isso junto com a sociedade, ela realmente não vai ter cumprido o seu papel. A última questão é sobre a participação política partidária de uma representação sindical. Nós tivemos agora a criação do novo partido, o Solidariedade, que tem a origem na força sindical. Como é que você vê isso? É legítimo que uma central sindical promova o surgimento de um partido político com vínculos tão estreitos assim? Eu acho que o Solidariedade ele tem muito mais vínculo com o deputado Paulo Pereira do que com a força sindical. Há na força sindical militantes de vários partidos políticos e não é garantido que todos os militantes da executiva da força, dos sindicatos da força sindical, já estejam atualmente alinhados à Solidariedade. O que eu acho é que a CUT entende, sempre defendeu, que mudar o Brasil significa ter participação política e construir hegemonia na sociedade. Só no sindicato você não faz isso. O sindicato é um instrumento de consciência dos trabalhadores para eles militarem em outros espaços que podem mudar a sociedade. A política partidária pode. A participação da sociedade cobrando políticas públicas do Estado também. Nós não podemos deixar que só os empresários se organizem em partidos políticos para nos representar. Nós temos que nos representar automaticamente, porque nós temos diferenças com a visão de mundo que os empresários têm. Se é no sentido de defender os interesses da classe trabalhadora, eu acho extremamente importante. Mas eu não sei exatamente se é esse o legado que vai ser do Solidariedade. Bom, ao menos já apareceu como um adversário político do PT, Partido dos Trabalhadores. Já está com esse contorno, esse perfil político. Eu agradeço muito a sua entrevista e parabéns pelos 30 anos da CUT, que sem dúvida nenhuma é uma entidade importante na sociedade brasileira. Uma boa noite. Boa noite, agregado.